foi que Vossa Reverendíssima me chamou de safado. Estou muito orgulhosa de fazer parte do cinema brasileiro, porque eu acho que o cinema brasileiro desde sempre teve altos e baixos, mas acho que estamos num bom momento. Com todas as dificuldades, de conseguir patrocínio, mas pelo menos nós vencemos, por exemplo, preconceito. Então, e aí com a ditadura, o que você acontece? Você tem, ao mesmo tempo que você tem uma possibilidade de fazer denúncia política, ao mesmo tempo você tem a castração dos direitos políticos. Então você vive o cinema acaba entrando num caminho que para ele é sem volta de certa maneira, porque ele começa a denunciar e a partir do momento que ele é abafado, ele é impedido de denunciar, e depois que ele já denunciou e a coisa melhorou, ou seja, saímos da ditadura, não temos mais teoricamente do que reclamar politicamente, vivemos uma democracia, o cinema parece sentir falta de assunto, né? E aí você vê a grande diferença do roteiro, da questão do roteiro dentro do cinema. Agora, o cinema brasileiro, essa pergunta é muito boa sua. Já teve fases, por exemplo, a Vera Cruz foi fantástica. Era uma fase diferente da Atlântida. A Atlântida fazia comédia. Então, aqueles musicais com Eliana, Anselmo Duarte, Oscarito, que era um engraçado, era comédia. A famosa Chanchada foi um sucesso. A Vera Cruz, um grupo italiano, Luciano Salsi, que é um grande diretor italiano, e Adolfo Gelli. Aí eles começaram a fazer teatro, inauguraram o TBC, que é o Teatro Brasileiro de Comédia. Quer dizer, a Porno Chanchada ela vem de uma escola que é fundamental para a formação da característica interpretativa do brasileiro. Se você pegar a veia cômica do brasileiro, você vai achar na Porno Chanchada e no teatro de revista os fundamentos para esse tipo de formação de público que gosta muito de comédia, né? A Porno Chanchada é a possibilidade de você fazer o que você tinha nos folhetins, no vaudeville brasileiro, né, no teatro de revista, já pouco dentro do cinema. Daí você tem o Mazzaropi, que funda uma própria indústria cinematográfica na Vera Cruz. Eu acho que hoje em dia o cinema... A gente tinha muita comédia, nada contra, muita porno chanchada, na época da ditadura principalmente, que a porno chanchada fez sucesso por conta da ditadura. Porque eles diziam assim, enquanto eles estão vendo esse cinema que a gente não considera cinema, mas que é a porno chanchada, eles esquecem que estamos vivendo uma ditadura. O marco do cinema da retomada é o Carlota Joaquina, né? E depois disso o cinema sofreu a retomada e teve Cidade de Deus, que foi um grande marco. A gente teve primeiros ciclos de Carlota, né, de uma construção, formação de equipes, indústria, produtoras, Aí você teve um segundo que foi colher o fruto disso, que veio filmes de televisão, né, filmes de coragem, de Cidade de Deus, né? Desde moleque, eu sempre quis ser fotógrafo. Só que o destino me colocou aqui. E na cidade de... Acho que um dos principais, principalmente dessa nova fase, é o Tropa de Elite. Porque o Brasil nunca tinha tido filme de ação, assim, principalmente desse nível, que é um filme com uma história muito boa, muito bem feito.
e que prende mesmo. Transformei o Bop numa máquina de guerra. Entendeu? Aí, mané. Vocês engordaram um pouco, agora não vai assar. Aí, traz o colchão aí. Técnica muito forte. Hoje o Brasil tem excelentes fotógrafos, os melhores fotógrafos do mundo, pelo menos entre os 10 tem 2 brasileiros. Tudo bem que o César é uruguaio, mas tem 2. O Adriano, eles são 2 excelentes, os melhores. Som melhorou muito. Ainda não tem tanta gente fazendo som como eu acho que deveria ter. Mas o som, tanto a captação quanto a parte de sound design, de mixagem, melhorou muito, muito. A briga pela exibição é uma briga muito, muito cruel. Você faz o filme, você vai lançar, se você não faz sucesso em 2, 3 semanas, e vem aquele outro filme, e aquilo ali é tentando colocar o filme na frente do outro, é uma briga muito grande ali. Eu acho que o cinema brasileiro, se conseguisse estabelecer de uma forma melhor, a gente precisava conseguir ter mais salas e colocar o cinema mais no cotidiano das pessoas como um entretenimento. Um filme brasileiro disputa a sala com 007, né? Então é difícil, porque o blockbuster vai dar bilheteria, inclusive, né, para o dono do cinema, para a rede de cinema. E um filme brasileiro não vai dar essa bilheteria. E aí o que acontece? Ele fica 2 semanas em cartaz e sai. Então a gente não tem nem tempo de fazer o filme brasileiro, o cinema brasileiro, dialogar com o espectador. Eu acho que esse gargalo aí é uma coisa que precisa ser melhorada nos próximos anos para que a gente possa... Acho que existe um fomento muito grande à produção e isso aconteceu, ou seja, a gente tem mais filmes melhores, mais aceitos e agora a gente precisa ter sala para que as pessoas possam assistir esses filmes, a gente tem mais tempo para ficar em cartaz e possam competir de igual para igual com o cinema internacional. Quando foi distribuído por brasileiros, a Tropa 2, com uma cabeça pensante para a divulgação brasileira, fez 12 milhões. É a maior bilheteria de todos os tempos no Brasil. Por isso que eu acho injusto quando falam do público brasileiro. Que papo é esse que o público brasileiro não gosta de filme brasileiro? Como assim? Se a maior bilheteria, maior que Titanic, maior que Avatar, como assim? Como assim? É comédia que funciona. Comédia? Tropa de Elite 2 é um drama político. Que coisa... Que você fala drama político, você fala, meu Deus do céu. Né? Você já fala, 12 milhões. Não é comédia, não tem nada de comédia. E o público precisa ter um maior tipo de abertura para conhecer todas as verdades e formar uma consciência. E criar uma consciência cultural, social, econômica, financeira. É difícil porque requer recurso, requer investimento, prioridade. Né? E requer pessoas que pensem talvez assim, de uma forma mais aberta, que não se apeguem a programas específicos de cultura como se fossem uma bula de remédio. Patrocínio, normalmente no Brasil as pessoas colocam os filmes em lei de incentivo e pegam os patrocínios através de impostos de empresas de lucro real que podem patrocinar os filmes, né? As grandes empresas que patrocinam são Petrobras, é a maior de todas, né? BNDES e tem diversas outras empresas. O que acontece hoje é mais difícil você ter patrocínio de empresas, você ter pessoas que queiram apoiar o filme pelo filme em si, no sentido de se arriscar a mexer em temas mais polêmicos, e mais fácil você conseguir artigo primeiro, product placement e mesmo dinheiro de distribuidora para filmes que são menos polêmicos e são produtos mais palatáveis, muitas vezes com uma extensão de uma linguagem televisiva. Isso é verdade. Então, os caras mais descolados, como Walter Salles e Fernando Meirelles, conseguem fazer coproduções com outros países, arrumar dinheiro de outro país para produzir filme brasileiro, ou ele produzir o filme já fora do Brasil para os estrangeiros.
ser melhorado mais é a qualidade dos roteiros, né? As histórias serem mais interessantes, assim, mais voltado para arte, né? Falta arte no cinema nacional. Acho que deveria ter maior produção e filmes realmente mais acessíveis ao público e com histórias interessantes, e não tanto filmes novela como a Globo faz, mas também não filmes tão artísticos como uns outros. Por exemplo, eu acho que o nosso cinema tem filmes com muito mais conteúdo que a grande maioria dos filmes de Hollywood. Então nós também temos um tipo de formação de público que ainda está em andamento. E eu acho que então, se você pensar que nós temos no Brasil inteiro a quantidade de salas de cinema que Nova York tem só em Nova York, nós temos no país inteiro, ainda nos falta espaço para veicular filme, né? Então essa formação de público demora mesmo, demora. Uma atriz foi lá e deu um beijo na boca do presidente da Itamar Franco, a Norma Bengel. Levaram ela para Brasília para pedir apoio para o cinema. E nesse episódio ela chegou e o presidente era fã dela e ele deu um beijo na boca do Itamar. E aí, claro, o Itamar Franco não foi só por isso, certeza, mas ele deu maior apoio para o cinema, eu até participei da seleção de projetos naquela época, né? Fui para Brasília também uma época, e junto com um monte de gente, e aí eles foram super simpáticos. Não, o cinema brasileiro não pode acabar, vamos